Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos dar, né, vamos recapitular, né, vamos dizer assim, os estudos, né, da Escola da Divina Vontade, começando do primeiro dia, né, do estudo 1, né, que é o Livro do Céu, do volume 1 até o volume 11, acho que é isso, até o volume 11. Então, aí a gente vai fazer, né, aos poucos, esses vídeos, né, com essas partilhas, né, recapitulando mesmo, né, revendo os conteúdos, né, que Jesus foi nos ensinando ao decorrer dessas escolas, né, para firmar muito, né, dentro da nossa alma, do nosso coração. Então, com muito carinho, né, que nós fazemos isso, né, para que não passe nada, né, do que Jesus ensinou, assim, despercebido, né, que possa ser, assim, guardado mesmo no fundo da nossa alma, esses ensinamentos, porque é muito valiosa a escola, né, muito valioso tudo que Jesus nos ensina, tudo
todo esse caminho, né, desses estudos, né, 56 estudos já, né, 56, isso está no estudo 56, é muito grande, né, então é um caminho muito longo que foi feito, e há muitas luzes, né, muito desenvolvimento, muito crescimento de luz, muito entendimento, né, então a gente vai fazer essa revisão, como a revisão, né, dos conteúdos, assim, para não esquecer, né, não deixar passar. Então, no primeiro estudo, foi falado um pouco da biografia da Luísa, foi falado do primeiro volume, né, da introdução dela do volume 1, quando ela começa a escrever, e das introduções dadas por ela em outros volumes, como o volume 5, também tem a introdução dela, né? E são orações de Luísa, essas introduções do volume 5, são orações já numa liberdade maior que ela foi fazendo. E no volume 1, no primeiro trecho, né, você já vê assim mesmo que ela só age mesmo por obediência. Como ela falou, só por obediência que eu escrevo mesmo. Para mim é um grande sacrifício falar da minha intimidade com Jesus. E Santo Aníbal de França, né, falou sobre isso. Ele foi confessor da Luísa, né, e responsável na publicação desses escritos, ajudou muito, né. Teve um amor muito grande pela divina vontade, acolheu com muito amor. E ele fala que a Luísa realmente, né, para ela falar do que ela viveu com Jesus, do que ela passava, do que a alma dela passava com Jesus, foi só por obediência mesmo que ela fez mesmo, né? Então, aí a Luísa recebe essa ordem para começar a escrever, né? E o volume 1, você vai perceber, né, que não tem uma sequência assim de data, né? Não foi por uma ordem do que Jesus aparecia e falava com ela e ela escrevia, não. Ela vai escrever as lembranças do que ela já tinha ouvido de Jesus, já tinha falado com Jesus, que Jesus já tinha feito na alma dela, né, até aquela data que ela começou a escrever. De quando Jesus começou até a data que ela começou a escrever, porque ela começou a escrever no dia 28 de fevereiro de 1899. Foi quando ela começou a escrever o Livro do Céu. Então, ela vai falar da lembrança, por isso que não tem data. As pessoas perguntam, né, por que vai começar a estudar e falam, mas cadê a data, né? E quer datas, né? Mas no volume 1 não tem, entendeu? Depois é que vai passar a ter, do volume 2 para frente, porque aí realmente ela vai escrever quando Jesus vem e fala com ela. Se Jesus não vir, eu não tenho o que escrever. Então, ela só fala realmente de Jesus. Então, e é importante a gente ver uma coisa também, né, do volume do Livro do Céu, porque a Luísa, né, o Livro do Céu não é um diário espiritual da Luísa, né, como é comum você ver na vida de outros santos que tinham diário espiritual, em que eles falavam das suas vidas com Jesus e também colocava às vezes a vida humana deles, né, de acontecimentos, de outras pessoas que estavam envolvidas ali na vida deles, como você vê a Santa Faustina, que fala sobre a amada superior, o que aconteceu no convento, o que aconteceu com tal irmã e tal. Com a Luísa não é assim, né? A Luísa fala pouquíssimo dela mesma, você vê que é mais Jesus, então ela só fala realmente do que Jesus quer e do que Jesus traz. Se tiver Jesus no meio, ela põe no livro, né? Se não, então ela não põe coisas assim, minúcias dela, né? Hoje eu estava, sei lá, eu estava fazendo é porque ela mexia, né? Ela fazia, acho que é costura, né? Algumas coisas assim, de trabalho de costura, assim, porque ela tinha um trabalho assim, porque ela viveu acamada e ela tinha um trabalho, porque ela não tinha como trabalhar fora, né? Ali para custear as coisas da vida, né? Que necessidades. E a poder falar assim, veio fulano de tal na minha casa quando eu estava fazendo tal coisa, né? Fulano comentou tal coisa. Você vê que as coisas assim, minúsculas, sabe? Eu ouvi minha mãe falando tal coisa, né? Ela não traz, né? Ela só traz realmente o que Jesus trazia, né? Quando Jesus realmente
estava no meio da conversa, e era mais Jesus falando, e ela era uma perfeita ouvinte dele, né? Você vê assim que a Luísa não faz observações próprias de coisas dela. Ah, eu fui no lugar, não é o caso dela, né? Mas eu fui no lugar e vi tal coisa. Ah, não sei o quê. Aí eu senti, eu observei tal coisa. Ela não traz coisas, narrativas humanas, né? Da vida humana dela, assim, né? De coisas que se a gente, quando a gente é criança, ou tinha essa mania, ou já teve na adolescência, de ter seu diarinho, né? Escrever coisas só suas, particulares suas, né? Não. É muito diferente, né? Aqui é totalmente o livro do céu, é a linguagem celestial, é o que Deus, né, falava. E como não era para a alma dela, porque não era para uma santidade humana dela, mas é a santidade divina, que é o reino da divina vontade no meio das criaturas, então é universal, né? Então não podia ficar restrito para ela, como é diferente na vida dos outros santos que fazia a sua via de santidade humana e fazer a sua via de santidade assim para si mesmo, né? Tipo assim, para sua alma. E quem quisesse podia depois ter o livro lá e se apropriar também, como a gente vê a pequena via de Santa Teresinha. Mas é totalmente diferente aqui. Aqui no caso é totalmente diferente. Aqui é a santidade divina, é chamar as criaturas a viver na ordem, o estado original para o qual foi criado. Só que a Luísa ainda não tinha noção disso, né? Ela não tinha noção disso. Entende? Então ela vai começar a entender, vai começar a entender. Não tinha noção ainda dessa diferença, do que é a vontade divina e a vontade humana. Então tem todo um processo como tem com a gente também. A gente chega cru também, chega assim, sem entender direito, né? Não é só assim, fazer os 31 dias com Maria e pronto, e já tá tudo bem, né? A gente vai começar a entender, mas o que é essa vontade humana mesmo? Em quais sentidos da minha vida eu tenho que calar ela? Quando eu vou saber que é a vontade humana é que está falando e eu tenho que calar ela, né? Como eu vou saber separar a vontade humana e dizer não para ela e saber a vontade divina e dizer sim para ela? Então a gente também chega do mesmo jeito, por isso que é de gole em gole, né? E tem que ter paciência e muito amor, obediência, como a Luísa falou, é obediência. Então é a mesma situação. Então, aí deixa eu ver aqui, aí teve uma introdução nesse início dessa escola, falando um pouco da biografia da Luísa, para a gente conhecer a Luísa. É muito importante, né? Quem é a Luísa, e é importante também porque ela vamos dizer assim, um modelo para a gente perceber assim, da pequenez que nós também somos, né? É, é como se a gente, nela, né, pudesse entender também como que nós também devemos ser, né? Como nós também devemos ser, né? Pequeninos também, que para não pôr oposições a Deus, porque se você for ver a vida da Luísa, foi uma vida comum, né? De uma menina que foi criada em uma fazenda, viveu na roça, aí ali os pais no trabalho do dia a dia de roça, né? E uma criança, né? Como qualquer outra, mas de certa forma também separada, né? Protegida, né? Jesus, ele teve toda uma... Ele era muito ciumento dela, né? Então, ele privou de muitas coisas, né? E permitiu a própria timidez que ela tinha e tudo isso realmente para protegê-la, para a cercar, né? Então, quando a gente vê a vida da Heloísa, a gente entende também muita coisa na nossa vida, né? Vai vendo o cerco de Deus também na nossa vida, diante de muitas coisas que talvez ele também não deixou. Às vezes você questiona assim, mas eu podia ter estudado mais, mas talvez Jesus não quis. Ele quis você assim, pequenininha, para não chegar assim tão soberba, dizendo para ele, eu não posso ler esse livro porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, cheio de coisa, cheio de bagagem, e ter dificuldade de se esvaziar de si mesmo. Então, às vezes, ele te permitiu situações na sua vida, e aí você pode pensar privações também de coisas, né? Restrições. Quando eu vejo a vida da Luísa, assim, eu me identifico muito com muita coisa, né? Essa coisa de família, né? Essa coisa é, de ser muito protegida dentro de casa, de não sair, de não fazer certas coisas. Eu era muito tímida. Quando a Luísa relata que
Na biografia dela, assim, fala que ela se escondia de vergonha das pessoas. Eu lembro que eu também escondia de visita. Eu e minhas irmãs, a gente escondia das visitas. A gente não tinha curiosidade de ficar ouvindo a conversa dos outros, né? A gente, ao contrário, escondia de visita mesmo. A gente era muito, muito assim mesmo, né? Então, assim... Mas aí você vai ligando as coisas, né? E você vai vendo, assim, que até a própria permitir, né? Coisas da nossa própria personalidade, tem tudo um para quê, né? Tem uma proteção. Se a gente foi educado de uma forma rígida, às vezes, de não poder fazer certas coisas, é uma proteção de Deus, entende? Então a gente vai vendo a nossa vida com luz e vai vendo Jesus ali, né? Como estava no caso da Luísa também, cercando ela de cuidados, né? De proteção. Então aí fala da biografia da Luísa, né? Na introdução da escola um, do estudo um. Vai falar do dia que ela nasceu dia 23 de abril de 1865, né? E a Luísa morreu no dia 4 de março de 1947, né? Então, são datas importantes, né? Para a gente guardar. Não precisa, assim, ficar desesperado, querendo gravar datas, né? Mas é importante, né? A gente, quando tem interesse em alguma coisa, uma pessoa assim, da história que a gente vai estudar, a gente grava certas datas, guarda, né? Estuda essa biografia de personalidades, né? E marcantes, né? A gente vai lá e estuda, né? Às vezes a pessoa sabe, né? O aniversário do ator, né? O aniversário do artista, né? Então, por que não conhecer, né, da Luísa? Mas a gente não fica preso em datas assim, mas é bom para recapitular, né? A data, tem como consultar sempre, né? Tem a biografia da Luísa, tem tudo no site, sem problemas, né? Então, aí a Luísa começa a escrever o Livro do Céu no dia 28 de fevereiro de 1899, que é o primeiro trecho, né? E aí, né, é as memórias daquilo que ela viveu com Jesus até ela começar o volume um, tá? E aí conta, né, que o Livro do Céu ela escreveu até o dia 28 de dezembro de 1938. Foi quando ela concluiu os 36 volumes. São 36 volumes. Então, esse volume foi concluído, esse último volume foi concluído, foi terminado, né, o último trecho, 28 de dezembro de 1938, tá? E também, além disso, a Luísa escreveu cartas, né? E coisas também que Jesus falava, né? E também tem o livro Os 31 Dias com Maria, que é o que a gente se consagra à divina vontade, que foi terminado, né? Em 1930, né? Então, é muito interessante, né? A, essa parte da biografia da Luísa também. E depois que ela terminou o Livro do Céu, em 28 de dezembro de 1938, ela viveu mais 8 anos depois, tá? E ela morreu próximo ao seu aniversário, né? A Luísa, né? Como aqui fala, né? Ela morreu dia 4 de março de 1947. Então, ela faz aniversário em abril, né? Então, ela morreu próximo ao seu aniversário. Então, aí a Luísa, quando ela fala assim, por obediência, eu começo a escrever, tu sabes o sacrifício, porque ela tem que não pensar em si mesma. E então ela vive o abandono nos braços de Deus para dar conta de fazer esse trabalho. E ela não deve pensar em si mesma, se é penoso para ela, se é difícil falar do que ela viveu com Jesus, não pode ter apego com nada, nem com a exposição, né, da sua vivência com Deus. Não pode ter um apego. Isso tem muito a ver com a gente também, porque quando a gente chega também, a gente chega pequeno. Muitos falam, não tenho muito estudo. Luísa também não tinha. Estudou até o segundo ano do primário. Não tinha muito estudo. Não tenho muito recurso, meu celular é ruim. Meu celular é ruim para gravar áudio, né? Eu não sei o que, não sei o que. Eu tenho essa dificuldade e tal. A Luísa escreveu em um caderno de contabilidade. Um caderninho de contabilidade, tá? Coisa simples que ela tinha, como comprar, como ter. Então, assim,
não é um recurso material, né? E nem dentro das dificuldades interiores, porque o próprio Deus que vai trabalhar, tanto que nas orações inicial, ela já pede ajuda de Jesus, de São José, dos anjos, dos santos, de Nossa Senhora, de todo mundo, para ajudar ela a fazer essa missão. Ela chama o céu inteiro para ajudar ela. E ele vem, porque é a missão do céu, né? É o trabalho da divina vontade. É todo o trabalho, é todo de Deus, né? E a alma precisa confiar, né? Que não é pela força dela que ela vai fazer nada, é por Deus. Então é o que a gente fala para as pessoas também quando elas estão começando. Eu também falava assim, eu tenho dificuldade para gravar, eu tenho dificuldade nisso, não sei o que, tem problema com a minha voz, não gosto da minha voz, falava umas coisas assim. Você tem que esquecer de si mesmo. O segredo não importa, a resistência, é que você vê a vontade humana, né? Ela faz uma resistência muito forte para obedecer, porque ela questiona as coisas. Por que que tem que fazer assim? Por que que eu não posso estudar sozinha na minha casa? Por que que eu tenho que gravar ainda por cima e pôr no YouTube para as outras pessoas? Eu nem sei explicar direito. Por que que eu tenho que colocar, né? Por que que não deixo alguém que fala melhor do que eu, né? Por que que eu tenho que fazer tal coisa? Então, ela é questionadora. E a obediência precisa vencer. A obediência, se ela for pôr os olhos nos questionamentos que as pessoas trazem, meu Deus do céu, a obediência vai dizer, psiu, né? Vai te ensinar a dizer, psiu, esquece, confia em Deus. Então, é a mesma coisa. Ela também percebeu dentro dela uma resistência. Ela fala, sou sábia como que custa, preferia 1000 mortes, né? Jesus amado, parece que é algo muito difícil de fazer. Então, as pessoas também têm essa dificuldade de começar. Sente em si mesma muito mais, né? Muito mais. A gente passa por isso. Sente dentro de nós assim: nossa, eu não sou digna de estar falando sobre isso. Nossa, mas eu sou muito má. Eu não sei falar direito. Nossa, não está prestando o que eu estou falando, né? Tem um monte de repugnâncias dentro de nós, mas a gente não se move por sentimentos, porque a obediência, ela tem razão divina, não humana. Não é pelo que aos nossos olhos parece racional. Mas seria melhor desse jeito. Mas não é melhor desse jeito. Não, espere eu primeiro ter vontade para fazer. Jesus expulsou, é mais racional. Eu dizer para Deus, quando eu tiver vontade, Senhor, porque não adianta eu fazer algo que eu não tenha vontade. Ou então a razão humana vai dizer, deixa eu saber primeiro tudo, deixa eu fazer uma formação primeiro. Eu preciso de um diretor espiritual comigo, para mim ter como falar. Eu preciso primeiro de um tempo de caminhada, para mim não falar besteira. Então a pessoa acha assim que ela tem que ter alguma coisa para dar primeiro. Quando a pessoa vai racionalizar, ela pensa que ela tem que ser alguma coisa. E na verdade ela não tem que ser nada. É diferente demais a obediência à razão divina. Porque a criatura tem que calar-se, como a Luísa calar-se, porque ela vai pôr o que o próprio Jesus falou. Você vê que ela não vai trazer a narrativa de impressões dela, mas só importa aonde está Jesus. E ali ela tem que se abandonar e fazer a vontade de Deus, né? E atropelar a si mesma, né? Calar a si mesma, porque ela não vai, ela fala assim, mas parece que eu tenho toda a razão, não parece que os meus questionamentos, as pessoas vão dizer isso, e a gente sente mesmo que a gente tem razão de dizer que tem dificuldade. Quando a pessoa não é que a pessoa está errada, né? Vou dizer assim, parece que eu tenho razão, né, Jesus? É estranho para a obediência. Realmente a obediência não tem razão humana, Senhor. Não tem lógica o Senhor me pedir isso. O Senhor sabe que eu não tenho estudo. Ai, Senhor, mas eu não sei gravar. Eu sou uma pessoa simples. Eu tenho dificuldade de usar um celular, Senhor. Eu tenho dificuldade. Aí a pessoa fala, eu tenho dificuldade, Senhor, de usar um celular. Parece que eu tenho razão de dizer isso para o Senhor. Eu tenho razão de te dizer que eu ainda não tenho condição de fazer isso. Mas ele fala: se abandona nos meus braços, é eu que vou fazer. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa com a gente. A gente tem que esquecer as nossas opiniões, não ter opiniões, silenciar, né? Porque é ouvir falar daquilo que está aprendendo. É calar-se para aprender a ouvir, porque a gente vai falar do que ele próprio falou conosco, né? E quando a gente traz situações da nossa vida, mas a gente não fez narrativa humana, né? E, gente, eu andei em tal lugar e vi isso, e comprei isso, e comi isso, e depois eu encontrei fulano de tal, e depois eu fui no salão, fiz minha unha, e não sei o quê, e depois eu fiz isso, e depois eu fiz aquilo outro. A gente não faz um diário humano, de narrativa humana. A gente fala do divino. E quando a gente fala da nossa vida,
A gente fala da nossa vida porque é real a nossa vida com Deus, mas fala da nossa vida com Deus, do que o próprio Senhor é vendo as coisas divinamente, o que o Senhor nos mostrou naquela situação, mas mesmo assim a gente não conta tudo. Você vê que a gente não fala, não tem como a gente falar tudo, 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 tudo. Mas é aquilo, é de acordo com aquela verdade que está sendo dita também. Tem um cerco da divina vontade, tem um cerco de verdades. Aquele trecho que você está meditando aquele dia, o assunto que Jesus está trazendo para você meditar, e de repente tem uma situação da sua vida que se encaixa nessa situação. Então é diferente. A gente fala de como a gente vive essas verdades na nossa vida, porque é a vontade de Deus que a gente fale para ajudar aquelas pessoas. Então a gente também pode sentir repugnância. Igual, Senhor, mas eu contei coisas da minha intimidade, contei coisas íntimas da minha vida. E a gente pode sentir a mesma coisa que a Luísa sente, que repugnância de dizer coisas que eu deveria ficar só entre eu e Jesus. Nós, Jesus, tem que contar para ajudar as pessoas a viver também na prática a divina vontade. Às vezes a gente tem que expor coisas íntimas da nossa vida, mas que não é íntima nossa, é humano, é só a nossa pessoa ali, não. Tem Deus ali, né? É o trabalho que Deus fez em nós ali. Como eu precisei falar coisas do meu casamento, coisas pessoais da minha vida conjugal, mas onde entrou Jesus, onde entrou uma cura que Jesus fez, e sei que ajuda as pessoas também. É um exemplo claro de pôr esses estudos na prática e de como que Jesus entra nesses detalhes da nossa vida e como ele quer o matrimônio na divina vontade. Aí você expõe aquela situação, mas você em si mesmo às vezes até pode se questionar, sentir uma repugnância. Nossa, é difícil falar sobre isso. Dá uma repugnância depois. É isso mesmo, Jesus? Tá certo. Aí parece não ter razão humana falar uma coisa dessa. Nossa Senhora, não precisava. Porque a gente tem uma coisa de virtude, é um pensamento moral muito assim, de silenciar, de não contar coisa da nossa vida pessoal. É que aquilo assim que parece que é exposição demais. E a gente tem que esvaziar de tudo isso. E não questionar, né? Mas saber que é Deus quem dirige. E é Ele que estava na nossa vida naquele momento, e que não tem problema em falar se Ele quer usar daquilo para ajudar alguém. Para ajudar alguém que talvez aquele exemplo ali vai se encaixar também com a situação da vida dela. Vai ajudar ela a entender as verdades do livro do céu. Então a gente não pensa em nós. Como a Luísa também não tinha que. Ela ainda não vai, tá começando, mas ela vai entender que não é para ela, né? É Deus, é o trabalho de Deus, né? E a vida dela é o laboratório dele, né? A vida dela é usada por ele. Então que ela deveria, assim, não ter nenhum preconceito, nenhum escrúpulo, né? Mas deixar Deus usar ela como ele quisesse. Então, no começo você não tem nem ideia de nada disso, você só se abandona, você só diz sim. O Senhor que sabe. Quantas vezes eu precisei falar, Senhor, eu não, o Senhor sabe mais do que eu, né? Eu não estou entendendo ainda, mas o Senhor sabe. Se o Senhor está querendo isso, eu não vou questionar, eu vou fazer. A Luísa era de fazer as coisas rápido. Ela não ficava enrolando. Ela não ficava, ai, Senhor, tá, eu vou começar. Aí passava um dia, dois, três, quatro, eu vou começar. Cinco, seis, sete, oito, nove, eu vou começar. Não. Ela era de atitude, tá? Mesmo sabendo, ela conta porque precisa registrar todo o que ela passou no seu interior, mas ela logo faz a obediência. E é assim que a gente tem que ser também, tá? Se a gente ficar pensando, a gente não faz, tá? Então, vamos lá. Então, no começo, a gente vai perceber, no volume 1, que a Luísa levava uma vida espiritual muito parecida com a dos santos, né? Porque vai falar de virtudes, né? Vai falar de... Porque primeiro passa por isso. Essa é a base, né? A vida das virtudes e tudo, né? E nela vai se consumar a santidade humana, que nós vamos entender mais pra frente. Nós vamos falar disso mais pra frente, tá? E que eu também tenho que fazer uma... Como que eu posso fazer? Eu tenho que esvaziar um pouco daquilo, não anular, né? Porque eu estou recapitulando o estudo, né? Então a cabeça já vai lá na frente, mas às vezes eu tenho que esperar um pouco, me aguentar, esperar um pouco para a gente ficar mais em cima do que foi falado mesmo aqui no estudo 1, né? Ela já vai sendo moldada,
né? Você vai ver que a Heloísa vai ser moldada desde o início, que não precisa se preocupar com ela, com a dificuldade dela. É o próprio Jesus que vai falar através dela, ela vai escrever, ela vai ouvir. É a nossa vida, observar, ouvir, né? Prestar atenção, né? E reproduzir aquilo que a gente aprendeu do próprio Deus, é o próprio Deus falando, é Ele pensando, é Ele querendo, é Ele agindo, é Ele dando a força, é Ele fazendo tudo. E o que que a gente faz? A gente ouve, né? A gente observa o divino e a gente obedece, né? A gente reflete e obedece, medita e obedece, né? Coloca na nossa vida aquilo que está sendo ensinado, né? Então, por quê? Porque eu trabalho para Deus, né? É para Deus. E se tem algum erro, o que fizer de errado, igual a Luísa falou, que disparates que eu falei nesse dia. Pensei uma coisa errada e tá lá no livro do céu, a gente vai ver. Pensou uma coisa errada e Jesus corrigiu. Ela não tem que importar com ela mesma, ela não tem que ficar se doendo por causa disso. Por mais que ela possa se ver errada, se ver má, ela se vê que ela sempre se desfaz de si mesma. Isso é fundamental, não é ruim. Porque a pessoa não tem que confiar em si mesma, ela não tem que achar que é alguma coisa. Então, ela já tem, assim, uma abnegação de si mesma, né? Um aniquilamento. Ela não... Isso é muito importante. Ela já não... Ela já se vê, assim, nada. E é o próprio Deus dentro dela, já trabalhando isso nela. Para ela ser sempre esse nada. Porque ela, sendo esse nada, ela vai ouvir ele. Ela vai ouvir tudo que ele tem para dizer e vai obedecer, né? Ela nunca vai dizer o que sei, né? Então é muito importante. Às vezes a gente não chega desse jeito. Às vezes a gente chega sabendo muita coisa do que a gente foi formado, do que a gente aprendeu. E mesmo assim a gente tem que se esvaziar de tudo isso. E às vezes a gente sente uma repugnância por fazer isso. Ai, mas eu tô abandonando. A pessoa sente uma repugnância. Não parece ter razão para ela. Ela quer questionar. Ela quer falar assim, não, senhor, então o que eu sei foi errado, o que eu aprendi na igreja foi errado, o que eu vivi de santidade humana foi errado, as orações, as devoções que eu fiz foi errada, né? As horas e horas e horas de oração que eu fiz de rosário foi errada. E tudo que eu aprendi na minha formação espiritual, se eu fiz cursos disso, daquilo, se a pessoa de repente é uma coordenadora de forania, coordenador de grupo de oração, sei lá, de apostolado de oração, seja o que for. Tudo isso foi errado, tudo isso não é que foi errado, é que é uma fase nova que você está vivendo, né? Aquilo ali deixa no Fiat, né? Tá tudo lá no Fiat sua vida, nada se perde, nada é jogado fora. Mas ele quer algo novo, ele quer que você se esvazie para totalmente agora. Ela ainda tinha você antes, né? Querendo, com gosto, né? Fazendo coisas assim que aos seus olhos era melhor. Então tinha o ser humano ali decidindo muita coisa. Agora é totalmente diferente. Agora é Deus que vai administrar tudo. Quando Ele quiser que você reza, você reza. É totalmente diferente. Então, às vezes, a pessoa sente que ela está negando o que ela viveu, mas ela não está negando o que ela está vivendo. Ao contrário, né? Só que agora, agora não é mais aquele sonhar sem Deus, né? Mas é sonhar com Deus. É Deus sonhar em você, né? É Deus ser o primeiro na sua vida, né? Você priorizando a vontade dele, ele sendo o primeiro movimento de tudo que você faz, você fazendo tudo para a glória dele, só importando com ele e não importando com aos seus olhos, o que é mais bonito aos seus olhos. Então você se abandona. Então, às vezes a pessoa que chega com muita coisa tem dificuldade de abandonar, né? E às vezes a pessoa que chega falando que não sabe muita coisa, pensa que está sendo desprovida, né? Para estar vivendo a divina vontade, ela deveria saber ao contrário. É melhor ainda, né? Quanto mais nada a pessoa chegar, melhor ainda. Quanto mais nada. Só que tem dois graus, né? Tem aquela que chega achando muito, tendo dificuldade para morrer para si mesmo, porque acha que sabe muita coisa, acha que é alguma coisa, acha que ela que sabe, cheia de opinião, achando que ela que sabe, ela tem que se abandonar, entender que ela não sabe de nada. Tudo é Deus que sabe, né? Tudo que ela realizou foi Deus nela, né? Então, então ela tem que não tem que se achar nada, tem que se zerar. E tem aquela também que fica no -1, -2, -4, que é aquela que só fica também se olhando para si mesmo no sentido de ficar menosprezando e achando que não pode viver na divina vontade. Porque tem pouco estudo, porque é simples, porque tem dificuldade física, seja o que for, e tem que abandonar isso tudo. Não tem que pensar em si mesmo, em nada. Que mesmo, né, mas fiz errado, eu gaguejei para começar a meditar. Não, esquece de si mesma. Eu também,
ficava do mesmo jeito, né? E a gente, aos poucos, o Senhor vai tendo uma liberdade maior. À medida que você vai se abandonando, confiando, né? Se esvaziando de si mesma. Então, assim, quando a Luísa estava se vendo assim, tão nada, é o próprio Divina Vontade já introduzindo o pensamento divino nela, já preparando ela para isso, né? E então, se ela se vê nada, e ela olha para si mesma e vê que ela não sabe nada, ela não vai dizer, eu vou fazer, eu sei fazer, eu é que sei. Ela não vai dizer isso, ao contrário, ela vai dizer, nossa Senhor, eu não sei fazer, eu sou tão nada, né? Então, ela vai fazer por quem? Por Jesus, então só Jesus, né? Onde você faz por Jesus, né? Então, você não questiona nada, justamente porque você sabe que você não confia em si mesmo. Então, isso é muito importante, a gente não ficar questionando as coisas. E o Senhor nos coloca na humildade, coloca num grupo. E a gente não fica, se não sabe, não fica questionando. Eu tive que me calar muitas vezes. Olha, fulano de tal sabe mais do que eu, porque está há muito tempo e eu não tô. Então eu vou ficar calada. Se eu não entendo ainda, eu vou esperar. Eu não vou ficar julgando, dizendo, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Né? Não, vou ficar calada, eu não sei de nada. Eu estou começando agora, eu tenho que aprender. Então é essa postura que Deus espera de quem também começa. Não fica questionando os pedidos de Deus. Mas eu vou ter que começar a estudar e o vídeo é longo, dura não sei quantas horas e começa um monte de coisa, né? A pessoa fica questionando o tempo, as circunstâncias. Mas vai sugar o meu celular, muita informação, é muita coisa para ler. Nossa Senhora, 36 volumes, né? E tanta coisa que as pessoas colocam, né? Mas você tem que entender que a sua vontade humana, ela é preguiçosa, ela é rebelde, ela quer conforto, ela não quer se esforçar, ela não quer pensar, né? Ela quer tudo fácil, mastigado. E se menospreza demais, tende ao vitimismo, quer tudo na mão, né? Tende a querer tudo, a questionar tudo, a querer saber, ou então querer saber tudo de uma vez só, querer fazer tudo com rapidez, não quer esperar, e quer todas as informações de uma só vez, e a gente não é pequeno, a gente é um nada, né? Então, é um dia de cada vez. Então, a gente tem que calar tudo isso e começar a fazer. Olha, o que importa é o que Jesus pediu para mim fazer agora. Não é para eu ficar pensando o que eu vou fazer amanhã, ou depois, ou mais. Ele não está querendo além disso, a não ser aquilo que ele me pediu. E ele está me pedindo isso, então eu vou fazer o que ele está me pedindo. Então, a gente tem que se anular nesse ponto. É para mim. Comecei agora. É para mim ler o livro do céu, meditar meu trecho, meditar junto com o grupo, ouvir a escola da Divina Vontade, então tá bom. Você não questiona nada, entendeu? Mas está dizendo coisas que eu não entendo agora no vídeo você vai ver um vídeo atual. Não questiona. Então, aí, o que Jesus vai pedir para a pessoa que começar? Que esse aqui é o estudo 1, né? Estou recapitulando o estudo 1, né? Mas agora já estamos no 56. Aí a pessoa chega e quer, não, mas eu entendo, eu posso, eu vou estudar o 56, eu quero começar já com vocês. Aí Jesus até pediu, seja obediente, começa lá do estudo 1. Aí a pessoa não questiona. Mas vai demorar demais e não sei o que, não vou conseguir acompanhar o que você está falando, eu quero acompanhar o que você está falando e não sei o que. Não questiona nada, obedece. E quando você obedece, você vai ver que você não vai ficar perdido. Porque existe um cerco da divina vontade onde ele liga tudo e você consegue compreender até mais rápido se você for obediente. Então, mas é ordem, a divina vontade é ordem, né? Então, ele vai pedir de você a humildade. Você pode ser quem você for, pode ter a formação que você tiver. Você pode ser um sacerdote, mas ele vai pedir para você, começa do estudo 1. Começa do estudo 1 e não despreze nenhum vídeo. Todos são importantes, estudo por estudo. Seja simples. Aceita. Mas eu queria falar igual fulano de tal tá falando agora. Não, aquela pessoa entrou antes, passou pelo mesmo caminho, obedeceu, morreu para si mesmo, e por isso que agora tá falando assim. Espera. Não queira o que eu não queira para você. Eu quero para você o que eu tô te pedindo. A divina vontade é o que chegar na sua cara, é o que chegar para você, o que for pedido para você.
Aí Jesus vai falar para você, estuda o estudo 1. Então você seja simples, estuda, espera. E não fica questionando, pensando que vai ficar perdido, não. Aí o que acontece quando a pessoa não obedece? Aí às vezes acontece a confusão, mas porque ela desobedeceu. Aí ela quer ouvir uma coisa que está muito à frente dela, não entende, questiona, acha estranho aquilo que está sendo falado, mas porque ela tem vários véus fechados, porque o caminho que você vai fazendo vai abrindo o conhecimento, você vai ligando os pontos. Então, como que você... É igual se você for para a escola. Se você não começar da primeira série e querer pular para o 8º ano, você vai ficar doidinho na sala de aula, né? Você precisa ir para a primeira série, para a segunda, para a terceira, para a quarta, porque aí você vai ligando os pontos. Quando você estiver na 8ª, você teve toda uma trajetória, né, de conteúdos que você vai ver ligação com o que você está estudando no 8º ano e vai conseguir fazer o 8º ano. Não vai sentir que está falando uma linguagem estranha, você vai entender aquela língua daquele lugar. A mesma coisa na divina vontade, né? Já tem um caminho muito grande. Então, a pessoa que tem que chegar tem que ser muito, mas muito simples. Tem que morrer para si mesmo, né? Vai ter aquela vontade de aprender logo, de entender tudo, claro. Mas é um dia de cada vez, tá? E não vai ficar para trás. Pode ter certeza que, ao contrário, aprende até mais rápido, por causa da obediência. Daí vai recebendo a ciência, vai recebendo as graças de Deus para entender até mais rápido, por causa da obediência que a pessoa teve, tá? É muito importante para Jesus a obediência. Todos precisam. Assim como que para Luísa a obediência era tudo para ela, né? Então, aí a partir do volume 2 a Luísa vai relatar, né? Aí é o dia a dia com Jesus. Quando ele vem, fala com ela. Ela só escreve se Jesus vem. Se ele não vir, ela não escreve nada. É muito interessante isso, né? Só importa o que Jesus fala, né? Só importa assim também. Por isso que quando a gente traz coisas da nossa vida, a divina vontade, é aquilo que tem Jesus na conta, pode ter certeza. Por que tem Jesus na conta? Porque a gente está ligando a verdade que está sendo dita. Não é algo por dizer, por uma paixão. Ah, eu quero contar a minha vida para o povo. Não tem isso. Mas é porque naquilo ali a gente vê que é importante, que tem a ver com aquela verdade que está sendo dita e vai ajudar as pessoas a entender, a ouvir o próprio Jesus no coração delas, a entender o que Jesus quer dizer para elas através daquele trecho. Então, é para ajudar aquele que está ouvindo, né? Então, só refere-se a Jesus mesmo que a gente fala. Se não referir a Jesus, a gente não fala. A gente não fica falando de coisinhas nós, né? Então, se ele fala quando aparece, ela fala, né? E tá, não tem necessidade de dizer coisas da vida dele, como eu já falei, né? Então ela só faz por obediência mesmo, é muito legal. E escreve o que Jesus comunica com ela. Então, e por isso que o livro do céu não é diário espiritual da Luísa, da santidade, de uma santidade, uma vida de santidade pessoal, né? Não, não é. É a santidade divina, é do próprio Deus, né? Então, aí deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Então, aqui eu já falei, né, que a Heloísa enfrentou com ela a mesma vontade humana que a gente tem de debater, que debate com Deus, né? Não vê lógica às vezes, né? Às vezes, por que que não vê lógica no que Deus pede? Porque está preso a uma lógica moral das coisas, né? Pois é, se Deus pede para você falar uma coisa para uma outra pessoa que está errada numa coisa, aí você fala, não, mas isso aí interferir na vida da pessoa, aí você pensa assim, é chato fazer isso. Eu posso perder a amizade dessa pessoa. Cada um com o seu cada um. É a vida dela, não importa o que eu tenho a ver com isso. É falta de educação. A pessoa tem toda uma coisa moral. Então ela não vê lógica moral em fazer aquilo, mas aí você esquece, como eu falei, a obediência não tem razão humana, é razão divina, né? Então, às vezes, é um apego terreno às virtudes, parecer virtuoso, parecer bonito, né? Então, às vezes a pessoa não quer começar a meditar porque ela quer parecer bonita. É para ela o lógico primeiro, porque ela aprendeu assim, né? Um pregador para pregar no grupo de oração é só depois que faz uma formação. Então eu também, para mim poder partilhar a palavra de Deus, eu tenho que ter estudo, né? Eu tenho que primeiro ter uma preparação.
E você não vê nada disso, você não tem que ter nada disso, você tem que ser um nada, porque você não vai falar de você, você vai falar daquilo que você está vendo o próprio Jesus falando, né? Então é muito interessante. Você vê que a Luísa não fala quase nada, quem fala é Jesus, ela é uma perfeita ouvinte. A gente também fala do que Jesus fala, a gente não fica, não é o que nós queremos falar, a gente fala do que Jesus fala, né? E ela faz, ela não enrola, eu já falei disso também, né? Ela, por mais que ela fala, que sente todo esse debate dentro dela, é importante porque é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de Deus, você precisa também saber o que é o ser humano para separar, para calá-lo, né? Então você também vai perceber, nossa, Senhor, mas tem dentro de mim uma coisa ruim de fazer isso, eu não tenho vontade, mas não tem que ter vontade, você tem que fazer. Então você não dá atenção para a sua vontade humana. Se você dá atenção para a sua vontade humana, ixi, né? Você vai pôr tanta desculpa para começar. Quantas pessoas estão fazendo isso, né? Até falei para a irmã, nossa irmã, eu até estava perguntando para Jesus, eu fiz bem para essa irmã, dei todas as informações para ela, todos os caminhos para ela, mandei tudo de link que você possa imaginar, de ajudas. Aí a pessoa fala, mas eu ainda tenho esse problema. Ah, eu tenho problema com a visão. Mas aí tem o audiobook para a pessoa ouvir, aquela que não consegue ler. Tem como ouvir. Mas mesmo assim, a pessoa quer tudo na mão, ela não quer procurar, ela não quer pesquisar, ela não quer digitar lá. Audiobooks, livro do céu. Mesmo assim, eu ainda mandei lá para ela o link. Mas assim, a pessoa põe muitas desculpas, é que eu tenho esse problema, é que eu ainda estou resolvendo isso, é porque eu não sei o quê. Gente do céu. Gente do céu, a pessoa tem que entender que isso é o humano dela, sempre ela vai arrumar confusão. Ou porque o humano quer tudo enfeitado, o humano quer ver uma lógica assim primeiro. Para mim fazer uma coisa, tudo tem que ser perfeito à minha vista, tudo tem que estar assim coerente para me começar. Não, eu tenho que ter todas as respostas para fazer a obediência. Não, não foi assim a vida de Nossa Senhora, né? Quem disse que a Nossa Senhora tinha, por mais que ela tinha todo o conhecimento, vivia na divina vontade, quem disse que ela tinha todas as revelações? Ela não sabia que ela seria a mãe do Senhor. Ela, ela, ela foi para o templo, viveu lá no templo, depois fala que ela ia se casar, entendeu? A poder falar, mas não tem lógica, meu Deus, eu me consagrei a Deus, Ele sabe que é para me viver é, a castidade. Eu me ofertei totalmente a Deus, não me ofertei para viver para um homem, né? Para viver para Deus. Poderia assim, mas mesmo assim você vê que ela não questiona, Deus sabe de todas as coisas. Ela se abandona totalmente, né? E vivendo um momento de cada vez, depois Deus pediu outra coisa dela, né? Aí depois tem que fugir para o Egito, né? Quando ela estava grávida de Jesus, ela não falou para José. Ela não podia falar para José, era o próprio Espírito Santo que ia contar para ele. E ela obedeceu. Ela poderia ver que não tem lógica humana. Ela poderia pensar, se ela tivesse a vontade humana, né? Ela poderia ficar questionando, mas José vai pirar. Ele pode cair morto aqui, pode ter um infarto aqui, se continuar desse jeito. Olha a tristeza desse homem. Esse homem não está comendo, o senhor não está vendo isso. Parece que judiação, senhor. Parece que o senhor gosta de ver o outro sofrer. Né? Esse sofrimento era expiatório, era importante, era meritório. Expiatório não. Meritório para São José, esse sofrimento, tá? Por causa da tamanha graça de ser pai de Jesus, né? Pai adotivo de Jesus. Então, por uma bênção muito grande, requer um grande sacrifício. Então, é amor, né? É amor, sempre é, gente. É sempre amor. Essas coisas que Jesus permite para dispor a alma. Então, o sofrimento que você sente também para fazer isso, mas é tão difícil para mim, eu me embolo. Eu falo, gaguejo, sei lá o que você pode saber de dificuldade. É tão difícil para mim, eu tenho tanta dificuldade, nunca fui boa na escola, nunca fui boa para ir lá na frente apresentar um trabalho. Você pode dizer muitas coisas assim. Não vê lógica, mas quem sou eu? Quem tem que estar falando disso é um padre, é um teólogo. Eu sou só uma dona de casa. Você não tem que olhar isso. É a vontade humana que é assim. Ela sempre primeiro. Porque é assim que as pessoas fazem na igreja, né? Para fazer uma coisa, ela vê se aquilo primeiro interessa a ela. Se aquilo, primeiro ela avalia para ver se ela se vê capaz de fazer aquilo. E ela deveria simplesmente pensar, é por Deus, não é por, eu não tenho capacidade. Ela acha que ela tem que ser algo, ela tem que dar algo para Deus. Primeiro ela tem que ter algo e falar, agora eu tenho, Senhor, formação,
Aqui minha formação, toma meu diploma, Senhor. Toma meu curso que eu fiz escola Paulo Apóstolo, toma aqui, Senhor. Agora eu posso pregar na divina vontade. Toma isso. Ela acha que ela tem que dar algo para Deus, que Deus tem necessidade que ela já seja alguma coisa, mas na verdade ele tem a necessidade que você seja nada, porque é a santidade dele, é ele que vai colocar em você. Como ele vai colocar num recipiente todo cheio de si. Então você tem que se esvaziar de si. Então a necessidade que ele tem é que você se cale. Você abandonar é isso. O se calar a si mesmo é ó. Não é que você não vai ouvir, não vai sentir nada. Talvez você vai sentir muita repugnância no começo, até mal-estar, não vai se sentir bem, não vai ver lógica. Quantas vezes para fazer a vontade de Deus de estar na live ali com as meninas, eu me sentia mal, desconforto, repugnância, medo, nervosismo, ansiedade, a natureza humana fraca. Então você não pode prestar atenção até nos seus próprios erros, porque você ainda tem a vontade humana, você tem ainda a natureza humana decaída, fraca, miserável. Você tem algumas manias, você tem algumas coisas que é da sua natureza, de como você foi criado, fraquezas próprias, ansiedades, né? Coisinhas, e você tem que abandonar tudo isso para fazer a vontade de Deus. Você não pode ouvir isso. Se você ficar prestando atenção nessas coisas, você não olha para o divino, nunca, nunca faz o que Deus quer. Então, gente, para dar certo a divina vontade, a pessoa tem que chegar e calar a boca, sério. Psiu. Tem que ouvir, senão não acontece nada. Se você não aprender a ouvir, não acontece nada. Tem que calar-se para ouvir a Deus, entendeu? Porque se você dizer, trazer os seus problemas para Deus e falar de tudo que você tem de empecilho para fazer a vontade dele, meu Deus, você nunca vai fazer. Você sempre vai encontrar problema em você. Sabe por quê? Porque eu sou a natureza, você é nada. Você é pequeno. Você sempre vai encontrar uma falha em você, uma mania. Às vezes nem é coisa de pecado, é manias. Você vai ver em você manias que você não gosta e você precisa calar isso também. Ah, mas eu não gosto, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê. Você tem que calar tudo isso. Entendeu? Já pensou se a Luísa ficasse, não, Jesus, eu tenho que primeiro concluir a escola para começar essa obediência. Eu nem parei no segundo ano. Não, eu tenho que viver um pouco mais para poder fazer isso, eu sou muito nova. Nossa Senhora, nada disso você põe como empecilho, né? É tudo ele, é tudo o trabalho dele. Por isso que precisa ser alguém muito abandonado, muito pequeno. Só os pequeninos entendem, né? Porque eles têm mais facilidade de desfazer de si mesmo, né? Então, mas desfazer mesmo, desfazer no sentido não é de ficar lembrando também que é miserável, não, é esquecer de si. Esquecer de tudo que você ainda vê em você mesmo e confiar que o trabalho que, né, é dele em você. Né? O que importa é ele que quer, ele que vai fazer. É, tipo assim, se vira assim, o problema é seu, né? A vontade é sua, né? Eu também quero que seja minha, mas eu ainda não entendo, mas seja feita a sua vontade. O senhor é que sabe, o senhor está falando, está falado. É isso que é o rei da divina vontade, porque o ser humano não quer Deus. O ser humano quer expulsar Deus. O ser humano quer falar antes de Deus. É o eu. O eu sempre quer falar. A pessoa quer ter a opinião dela acima da de Deus. Então ela tá sempre olhando para si mesma e dizendo o que ela pensa. Então imagina como Deus fica restringido há 6.000 anos sem poder falar. Porque é o eu falando, é o eu expulsando Deus, é o eu querendo dizer primeiro as coisas. Então, para a santidade acontecer, você tem que se calar. A sua vontade humana vai espernear, deixa ela fazendo a pirraça dela, vai ouvir Jesus. Mesmo que você sinta ainda em você, parece que você está contra aquilo. Não está tão à vontade de fazer. Calma, tem um tempo, tem um processo dentro de você para acontecer, tá bom? Tá bom? Então, não tem confiança em si mesmo. Sempre desfaz de si. Opa, eu devo estar errada. Com certeza a probabilidade de eu estar errada e Jesus estar certa é de 1 milhão né? É de zero, porque eu nunca vou estar certa, né? Ele sempre vai estar certo. Depois ele vai ver, ele sempre vai ter resposta para tudo, tá? Jesus sempre vai ter a resposta correta para tudo, tá? Então você tem que se calar e se anular, como a Luísa fez. Ela se calou e se anulou e fez a vontade de Deus, tá? Então esse é o processo do vazio que deve ser feito na divina vontade, tá? E depois no estudo você já vai ver na Luísa mais à vontade, mais livre, né? Você vai ver ela no volume 5
mais livre de expressar seus sentimentos diante de Deus. Então você vai percebendo que você vai ficando mais livre também nas suas partilhas, né? Você vai ficando mais livre também em expressar à medida que você vai pegando firmeza, vai caminhando. Então é muito bonito, tá? É uma simplicidade muito grande que precisa ter, né? E Jesus quer isso de nós. Amém? Então é isso, né? Recapitulando aí esse estudo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.